Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo. É um vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre o luto, que é algo que eu tô vivendo há apenas 3 meses. Eu vou entrar em um detalhe um pouquinho maior, falar sobre algumas coisas que nós, enlutados, acabamos guardando isso pra gente e não dividindo com os amigos, com os familiares que estão mais próximos ao redor da gente, tá bom? Antes de falar um pouquinho desse luto, né, que eu tô vivendo, da morte do meu esposo, eu vou fazer um breve relato da nossa história, de como foram, né, esses 22 anos que eu estive do lado dele, mas para vocês entenderem como foi até o dia da morte dele. Eu conheci meu marido aos 17 anos de idade, né, ele tinha 30 e eu tinha 17. Eu tive uma paixão, assim, à primeira vista, ele não, ele demorou um pouquinho mais. E com um ano de namoro, a gente passou a morar juntos. E assim aí começou a nossa história, né? A nossa vida. 4 anos depois eu engravidei, aí tivemos o nosso filho, hoje está com 16 anos. E assim foi passando o tempo. Com 10 anos de união, nós casamos, né? Oficialmente, de noiva, que era um sonho que eu tinha. E tudo corria muito bem, né? Esse ano, que foi o ano da morte dele, nós tínhamos a nossa primeira viagem internacional. A gente foi para um outro país, a gente foi para a Argentina. Era algo que eu queria muito e ele também. Então a gente fez uma viagem um mês antes do falecimento dele, né, de férias. Conhecemos a Argentina, passeamos. Foi uma viagem bem gostosa. Aí depois a gente chegou, fomos para casa da minha mãe mora em outro local, né, longe daqui, eu moro no interior, minha mãe mora na praia, no litoral. E aí passamos 15 dias juntos, né. Depois ele voltou pro trabalho, eu moro numa cidade, ele morava em outra, né, ele trabalhava em outra cidade, vinha aos finais de semana. E assim foi acontecendo, aí entrou a pandemia, né, e ele acabou trabalhando home office, né. E acabou vindo pra cá, pra casa, pra ficar um tempo maior aqui. E pra vocês entenderem o que acontece, esse ano de 2020 foi um ano muito especial pra mim, porque era o ano do meu último ano de faculdade, eu tava fazendo estágio, tava feliz, cheia de planos, cheia de objetivos, de coisas que eu queria alcançar, né? A gente tava providenciando agora o último ano, a formatura, essas coisas que a gente fica pensando. Então você imagina o tanto de ansiedade que eu tava vivendo no momento da perda dele, né? E as programações, porque a gente, quando tem uma vida em comum, em conjunto com a outra pessoa, todos os nossos planos envolvem a pessoa, né? Tanto os meus planos quanto os dele. Ele ia se aposentar agora no final desse ano, de 2020, então também estava com vários planos em mente, né? E aí, para eu falar um pouquinho de como foi o falecimento dele. Com uma semana que ele estava aqui, ele começou a ter uma dor, né, no tórax. Ele não sabia definir muito bem, falava que era uma dor como se fosse uma dor muscular, né? Pediu para tomar um anti-inflamatório, ele tomou um anti-inflamatório no dia anterior, não dormiu bem, no outro dia acordou mal e aí a gente teve que levar ele no médico, né? Aí fez um hemograma, fez uma avaliação rápida, nada foi constatado e ele com aquela dor tomou uma medicação na veia, voltou para casa. Eu continuei fazendo as coisas, ele deitado, eu, né, sempre em cima, tá tudo bem, aí ele meio sem força. E a gente acabou vendo que a dor continuou, e aí eu levei ele no médico numa cidade vizinha, né, no hospital na cidade vizinha, para ter uma avaliação melhor, né, sobre aquela dor. Já que ele era uma pessoa, né, sem nenhuma doença pré-existente, não tinha nada, era uma pessoa que tinha um porte físico bom, fazia atividade física rotineiramente, sempre fez, não bebia, não fumava. Então eu acabei levando ele com aquela dor muito intensa, né, na região do tórax, do peito. Ele falava que era tanto na frente quanto atrás, e a gente não se dá conta quando tá vivendo, sabe? Porque ali, essa dor já era o início, né, do infarto. Ele teve um infarto fulminante. E a gente
eu não dei muita importância, nem eu nem ele, sabe? Porque quando a gente tá vivendo é uma coisa muito louca, sabe? Depois que você vai vendo os detalhes. E aí no carro, ele comigo já não conseguia nem falar, sem dor, eu com muita dor, né? E eu comecei a correr da minha cidade até a cidade vizinha, dá cerca de 20 quilômetros. Então eu corri tudo que eu pude, né? Tava bem no início da pandemia, então a rodovia estava vazia. Então eu, né, corri, e ele falando pra mim que tava com dor, né? E eu falando, Lu, você tá sentindo dor aonde? E ele não conseguia direito falar, sabe? Aí ele só falou, corre. Eu já tava 140. Aí parei o carro, chegando no hospital, ele já não conseguia sair do carro, né? E eu tive que ajudá-lo. E aí ele veio no carro de apoio comigo. Eu nem levei ele na emergência, sabe? Eu dei entrada na entrada normal do hospital, a entrada principal. E fazendo a ficha dele pra dar entrada na internação, ele sentado, me esperando. E aí a gente tem aquela conexão, né? Eu olhei pra trás, assim, pra ver se ele tava precisando de alguma coisa, ele tava abaixado, ele levantou a cabeça, me olhou, assim, aquele olhar bem forte, sabe? Que eu não consigo esquecer, como se fosse, assim, tipo, o ápice da dor. E eu fui até ele, no que eu fui até ele, ele segurou na minha cintura e foi caindo no chão, né? Aí ele teve um desmaio ali na porta do hospital. Eu gritei, pedi ajuda para que viessem socorrê-lo. E aí vieram médico, enfermeiro, sei lá, pegaram ele já estava roxo, ficou bem roxo e gelado, né? E deu entrada no hospital por volta de 3 horas da tarde. Eu fiquei a tarde inteira ali, nervosa, chorando. Eu acho que foram as piores horas. Aquela hora que você fica impotente, que você não sabe o que está acontecendo e que você imagina mil coisas e você nunca imagina o que de fato iria acontecer, né? Eu imaginei que ele estivesse sim infartando, que ele fosse entubado, que ele fosse para UTI, que fosse para qualquer lugar, menos que ele fosse falecer. E aí, 6 horas da tarde, eu tive a primeira conversa com o médico, eles me chamaram, e nessa hora a gente já tinha recebido o resultado do hemograma que ele havia feito de manhã, e esse hemograma mostrava que a plaqueta dele estava muito baixa, muito baixa, estava 28.000, um estado bem grave de desidratação devido a uma hemorragia interna. E foi isso que eles me falaram, né? Tipo, ó, ele tá num estado grave, porém a gente tá monitorando, provavelmente ele vai ficar 1 ou 2 dias aqui e volta no horário da visita. Eu fui embora às 6 horas, 6 e pouco, voltei no horário da visita às 8 e aí já não me deixaram entrar. E aí eu fiquei esperando, porque o médico tá atendendo uma emergência e fizeram eu aguardar e eu aguardando e essa emergência era o meu marido, né? Ele teve uma parada respiratória por volta das 8 e pouquinho, a hora que eu já estava esperando para fazer a visita, né, para ter maiores informações. E eu ali sem nenhuma, né, sem saber de nada, esperando só. E já imaginando assim, sei lá, eu tive uma intuição assim, mas ainda não queria acreditar. Quando foi 9h30, mais ou menos, eu fui chamada, né, pra receber a tão temida notícia. E aí como é? Justamente sobre isso que eu vou falar. Porque no começo a gente se fecha, e o que eu fiz no começo foi exatamente isso, foi me fechar. A gente não consegue dividir com o outro. Acho que é porque o outro não tá vivendo o que você tá vivendo, né? Então talvez não consegue te entender. Eu acho que a maioria das pessoas querem esse acolhimento, né? Acho que foi isso que eu quis. Mas naquele momento eu não tinha ninguém que estivesse sentindo o que eu estava sentindo. Então a gente tende a se fechar. E as pessoas também tendem a deixar a gente, né, mais isolada, porque não sabem lidar, ou porque acham que a gente tem que ficar sozinha para poder saber se encontrar, saber lidar com aquilo que estava acontecendo, né?
E eu entrei na sala do médico e eles começaram, tinha um médico e duas médicas, uma psicóloga e uma enfermeira, uma outra médica, não sei, eu sei que tinha psicóloga junto. E aí ele começou a falar, olha, o estado do seu marido realmente estava grave, né, ele chegou com uma desidratação bem né, grande. Aí o problema dele foi coração, ele teve um enfraquecimento do coração, né, uma veia dele acabou grudando, colabando, e acabou não sendo possível a circulação, né? E ele acabou tendo uma parada, mas voltou. E aí no que ele falou que voltou, eu já percebi que tinha... Aí eu regalei o olho assim, aí ele falou, mas ele não resistiu. É um momento que é inexplicável, né? Eu acho que não tem como explicar. É só vivendo mesmo que a gente consegue compreender. Eu já tive amigas que perderam o marido. A gente acha que a gente entende, porque a gente tem. Não, mas a gente tem o nosso vivo, a gente não tem o nosso morto. Então a gente quer entender, mas não entende. E aí naquele momento eu comecei a chorar. E eu falei, não pode ter acontecido isso. Ele falou, ele não resistiu. Ele chegou a voltar uma vez, mas não resistiu. E aí eu coloquei a mão na mesa, saí da cadeira, caí no chão, a psicóloga me segurou e o que você tem a fazer? Parece que abre um buraco gigante assim no chão e que você tá assim um tiquinho pra cair. Naquele momento parecia que eu já tava lá dentro, sabe? E aí eu comecei a chorar e ele, calma, e começou a me contar sobre, assim, na verdade eu acho que o médico não tinha nem muito jeito pra dar notícia, achei até que foi, né, meio seco, mas assim, como que a gente vai dar uma notícia de morte? Muito difícil, né? Então eu entendo também isso. E a única coisa que eu pedi era pra vê-lo, né, mas eu tava chorando tanto que eles não deixaram ali naquele momento, né, aí foram pegar água, me trouxeram água, e eu queria ver, e aí ele falou, calma, eu vou te levar até lá. E aí a gente só foi de um lado pro outro, né? A mesa do médico era... a sala do médico era de um lado, a salinha onde o meu marido estava era do outro. Então eu só atravessei, ele abriu uma porta assim de correr, e era um quarto bem pequeno, parecia um quarto de dispensa, assim, sabe? Com uma mesa grande de inox, e ele tava ali, enrolado, num lençol. A hora que ele abriu a porta que eu vi a cena, e vi que estava totalmente enrolado no lençol. Eu fui até o corpo do meu marido, abri o lençol, ele estava quente ainda, acho que fazia 15 minutos que ele tinha falecido. Aí eu abri, o que a gente faz? Eu só abracei, beijei, pedia pra que ele voltasse. Não queria acreditar que ele tinha morrido, que ele estava de manhã comigo e à noite ele estava morto. É uma droga. Eu fiquei ali, acho que uns 10 minutos, 15 minutos, mais ou menos, abraçando, beijando, gritando, suplicando para Deus fazer com que ele voltasse. Assim, pode parecer sofrimento, mas eu acho que dividir isso pra mim parece que vai me ajudar, sabe? E eu percebi isso depois que eu comecei a falar um pouco sobre o falecimento dele, porque até então eu não falava. E é importante a gente saber e lidar com isso, porque a morte faz parte da vida, né? Então, eu tô aqui hoje falando, mas tem um monte de gente que tá vivendo a mesma coisa, né, que eu. Então foi isso. Aí, em seguida a médica pediu para que eu saísse do quarto para ela poder preparar o corpo. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou dar notícia pro meu filho? Como que eu vou dar notícia pro pai dele? Porque ele tava bem, não era um cara que tava doente, que tinha uma doença, ou que,
sei lá, sofreu um acidente grave, ele simplesmente passou mal, foi pro hospital e faleceu. Então, assim, é muito rápido, eu não tive não fui preparada pra isso. Mas enfim, as primeiras 24 horas, né, após o falecimento, é muito difícil. Então eu saí do hospital, já precisei assinar a liberação do corpo, precisei ligar. A primeira ligação que eu fiz foi para um parente dele, porque eles não me deixaram sair do hospital, porque eu não tinha condição de dirigir. Então, eles acabaram indo me buscar, e eu vim, e cheguei em casa e olhei pro meu filho. Cadê o meu pai? É muito doido isso. A hora que eu falei que o pai dele não ia voltar, comecei a chorar, ele foi pro quarto chorando. E eu peguei ele e fomos pro pai dele, né, pro meu sogro dar a notícia, que também não ficou sem entender como assim, morreu? Aí eu falei que sim. Ele é turco, então tem um jeito diferente de lidar com as coisas, é mais forte, talvez. Dali a gente saiu, eu tive que voltar pra escolher uma roupa. Gente, escolher uma roupa. Escolher uma roupa pra ir embora. É uma sensação única. Eu escolhi, levei pra funerária, vim pra casa e não consegui pregar o olho, né? É óbvio. Meu marido faleceu de noite, o velório ia ser no outro dia cedo e o enterro foi à tarde. Então essa primeira noite em casa, no quarto, vendo as coisas que ele deixou, o remédio, né? A água que ele estava tomando, o lençol, a roupa, o chinelo no chão, é muito desesperador, né? Eu não consegui nem apagar a luz, de tanto que eu chorava. Só chorava, chorava, chorava. E pensando assim, pô, eu tô aqui e o meu marido tá lá, dentro de uma geladeira. Aí, de manhã, a gente foi atrás dos trâmites, né, pra enterro. E fizemos o velório. É muito triste. E assim aconteceu, ele foi enterrado numa sexta-feira. Aí a família ainda estava aqui, né? Tinha minha irmã, alguns familiares. E aí você fica meio que anestesiada, sabe? Eu não tinha ficado sozinha ainda. E aí passaram-se 48 horas, o pessoal foi embora no domingo. 48 horas depois acabei tendo a vontade de ir no cemitério. E aí eu fui falar com ele pela última vez. É isso. Desde então, a gente vem colocando um tijolinho em cima do outro para tentar se refazer, aprender a lidar, né? Já que eu sou sozinha, eu tenho somente um filho. E lidar com a perda é algo que, assim, tá me fortalecendo como mulher, como mãe. E a gente não tem noção da força que a gente tem até a gente precisar colocar em prática isso. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para poder, até como uma forma de uma terapia, uma análise, para poder me ajudar e ajudar outras pessoas. De que a gente deve falar assim. Óbvio que para algumas pessoas é muito difícil falar. Eu tenho mais facilidade, tive mais, descobri que eu tinha mais facilidade. E que cada vez que eu falava, me ajudava. E assim, eu chorei justamente porque eu lembro do dia. Mas assim, a gente precisa entender que a morte faz parte, né, da nossa vida. E que tá aí, né? E para lidar com isso, eu acho que falando é menos doloroso, sabe? Então foi uma forma que eu achei. E se eu atingir uma pessoa, se eu conseguir ajudar uma pessoa pelo menos, isso já vai ser muito bom.
Na verdade, foi um desabafo, né? Abrir o meu coração, assim, pra falar de um momento tão particular, né? E hoje eu tô vendo que eu não tenho mais problema de falar disso, embora ainda eu sinta essa dor forte, porque ainda é recente, fazem só 3 meses, mas eu acredito que cada dia isso vai se... Acho que essa dor vai amortecendo, vai deixando mais acalentado, assim, a ponto de eu conseguir falar sem, talvez, sentir tanta dor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e mais pra frente eu vou fazer outros tipos de vídeo. Se tiver alguma pergunta específica, podem fazer